Shalom, queridos. Hoje é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. O tema é o trabalho segundo a Bíblia. Neste capítulo de 2 Tessalonicenses 3, vemos Paulo começa pedindo que orem por sua vida e pela expansão do Evangelho de Cristo. Tem sido comum o apóstolo orar pedindo que o próprio Deus guarde a sua igreja. Uma palavra de exortação muito detalhada fala sobre o trabalho em honestidade, onde muitos estavam sem querer trabalhar, aguardando uma iminente volta de Cristo, e não era necessário isso. Cristo vai nos encontrar trabalhando, tanto para o sustento do pão de cada dia, como também para ganhar vidas que Ele determinou que nós temos que ganhar. Ide e discipulai. Ide e fazer discípulos. Então, o tempo todo é trabalhando. Jesus vai nos encontrar trabalhando. Paulo os advertia, dizendo que estar sem trabalhar era errado. Ele estava pensando que tem que ficar sentado só esperando Jesus voltar, olhando para os céus. Aí Paulo diz, não, é errado, vocês precisam trabalhar. Ele mostra o seu próprio exemplo de trabalho árduo e honesto. Paulo trabalhava arduamente e honestamente. Ele encerra aconselhando que façam bem continuamente. Roga a bênção de Deus sobre suas vidas. Contexto histórico de 2 Tessalonicenses capítulo 3. Paulo deu detalhes da volta de Jesus com relação à manifestação de um ser, o anticristo. Na segunda vinda, após o arrebatamento, o anticristo terá totais poderes sobre essa terra, quando o Espírito Santo for retirado. Notou bem aí? Na segunda vinda, após o arrebatamento, primeiro terá um arrebatamento, e aí o anticristo terá totais poderes sobre essa terra, quando o Espírito Santo for retirado. Os seres humanos pecadores e o seu descaso a Deus os levarão ao engano do maligno, permitido por Deus sobre as suas vidas. Os filhos de Deus, os filhos da luz, constantemente guardados e fortalecidos na justiça de Deus, serão. 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 3. O Senhor é fiel. Paulo lembrou aos Tessalonicenses que mesmo que os homens irracionais e maus estivessem perturbados, perturbando os cristãos, o Senhor é fiel. Mesmo com todas as perturbações aqui na terra por aqueles homens perversos, as pessoas perversas, o nosso Deus é fiel conosco. Não nos abandona e estará nos arrebatando antes dessa vinda do anticristo. 2 Tessalonicenses 3, de 4 a 6. Não deixem de trabalhar. Não trabalhar e esperar que a igreja as alimente é um comportamento irresponsável da parte de pessoas. A visão de alguns da igreja de Tessalônica, que achavam que o dia do Senhor tinha chegado e, portanto, Jesus logo viria, 2 Tessalonicenses 2:2, essa visão deve ter feito com que eles parassem com suas atividades normais. Ou pode ter sido apenas uma atitude preguiçosa comum. 1 Tessalonicenses 5:14. De uma maneira ou de outra, se eles estavam sem trabalhar porque já estavam olhando para o céu esperando Jesus chegar, estava errado. Ou se é por preguiça, piorou ainda.
Ficar olhando para Jesus, ver Jesus voltando, está errado. Você sabe que Deus, Ele diz na sua palavra que nós, se a gente quiser comer, que a gente trabalhe. Então a gente trabalha. É claro que uma pessoa doente, há algumas situações que as pessoas não podem trabalhar. Mas aqueles que podem, trabalham. Ainda mesmo que tenha uma boa condição, deve continuar trabalhando, se está saudável, para poder ajudar, ter bastante para ajudar aqueles que precisam, que não podem trabalhar por motivo justo. É essa a visão da igreja. Paulo tinha o direito de receber sustento financeiro por trabalhar no ensino do evangelismo, mas preferiu se tornar exemplo para os tessalonicenses, trabalhando para suprir suas próprias necessidades, a fim de não sobrecarregá-los. Nós que estamos trabalhando o tempo todo para Jesus, temos direito. Já imaginou? Eu passo o dia inteiro, só quem é cego que não vê. Que vê que nas madrugadas eu estou trabalhando, gravando vídeos para o discipulado, que durante o dia eu estou trabalhando, fazendo atendimento de pessoas na minha casa, das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, visitando pessoas. Tudo isso é um trabalho que me tira o direito de estar no trabalho secular. Mesmo com 76 anos, eu poderia estar trabalhando, porque assim como Deus está me dando força para fazer a obra dele o tempo todo, me daria para fazer outro trabalho para sustento. Mas é a igreja que tem a obrigação de fazer isso com aqueles que têm o tempo integral para a igreja. Se eu passo o tempo todo para a igreja, só não ver quem é cego, porque quando eu estou aqui online o tempo todo, eu estou indo em hospitais com áudios para consolar doentes, para dar saúde para os doentes através da fé, se confiar. A palavra que eu mando é a palavra de fé. Para ver casais que estão com a vida desmantelada para serem reajustados, tem áudios para isso durante o dia. E assim é o dia todo, eu visitando um e outro através dos áudios, através de uma palavra escrita, porque é uma maneira sábia. Deus não me deu um cérebro para ficar fazendo bobagem, mas ser sábia. No tempo que eu vou sair para visitar 2, 3 casas, eu vou em dezenas de casas, pelo fato de que Deus deu a internet para a gente, como filho de Deus, usar para fazer a obra dele avançar. Só que, infelizmente, os filhos de Deus estão pensando que a internet é para eles ficarem mostrando a roupinha que ganhou, a casinha que comprou, a praia que foi, mas eu entendo que aqui Deus nos deu uma chance de chegarmos no mundo inteiro através da sua palavra pela internet. E se fizéssemos isso, com certeza, as redes sociais estariam cheias de pregadores da palavra, que não são aqueles pregadores sofisticados que ficam falando coisas que Deus não mandou. Eu estou falando você pegar a Bíblia simplesmente e fazer a leitura da Bíblia, em você chegar... ter um horário de oração pelas pessoas, um horário de pegar a Bíblia e ler com as pessoas, um horário de estar louvando com as pessoas. Isso é o que todo filho de Deus devia fazer, mas não fazem, os filhos das trevas fazem, tomou toda a liderança de ponta a ponta, levando as pessoas para o caminho do mal através da internet. Mas eu creio que ainda vai ter arrependimento até a volta do Senhor Jesus. Muitos irão se arrepender de não aproveitar o benefício da internet para pregar o Evangelho. Então é isso o tempo todo, trabalhando, porque é isso que Deus mandou fazer. Não tem esse negócio de ficar na frente do televisor babando, não. Cochilando, babando, não. Não tem esse negócio de ficar correndo para salão esse, salão aquele, arrancando do corpo aquilo que Deus fez perfeito. Já imaginou uma coisa dessa? Eu fico sem saber como é que o ser humano não precisava ser crente, não. Se não fosse crente, só pela inteligência, já era para ser diferente. Como é que a pessoa recebe de Deus uma sobrancelha e vai botar um produto, um negócio, pagar uma fortuna para fazer uma tatuagem, ser uma sobrancelha de tatuagem, onde os males vão para o sangue, daqueles produtos químicos, pegar uns cílios para colocar para os seus cílios que são perfeitos deixarem de existir, porque cada vez que vai botando esses cílios por isso, o outro vai diminuindo. Meu Deus, eu não sei como a pessoa chega num estado desse. Eu fico horrorizada. Que estado o pecado deixou a gente? Uma vida de um ser humano caído realmente é lamentável. A nossa solução é Jesus, mas as pessoas aceitam Jesus e não deixam o Espírito Santo guiar a vida. Se deixasse, não era desse jeito. Se perguntasse, Espírito Santo, eu posso botar uma sobrancelha?
que é uma tatuagem, é um negocinho leve. O Espírito Santo dizendo, não é nada leve. O que Deus fez para você foi suficiente. A pessoa que você vai casar vai amar você com a sobrancelha do jeito que Deus fez. A pessoa que vai casar com você vai amar você com a pele do jeito que Deus fez. Você não precisa estar se acabando com essa despesa toda de maquiagem essa, maquiagem aquela. Meu Deus, se fosse na direção do Espírito Santo, eu sei que você já aceitou Jesus, mas precisa ser guiado pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus, porque se você aceita Jesus e não deixa o Espírito Santo te guiar, você vai viver como um bobo, estragando tudo que Deus colocou no seu corpo, ao invés de estar fazendo a obra de Deus, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Foi isso que Jesus mandou fazer, mas isso requer renúncia, deixar de ficar fazendo bobagem, usar o tempo para o Senhor. Meu Deus, que situação. Ah, papai, como eu preciso, pai, da tua ajuda para que eu possa dar o exemplo, mostrar o que você tem feito na minha vida. São 53 anos de casada, com essa sobrancelha que o Senhor me deu, e meu marido me amando, me honrando, 53 anos. Se todos reconhecessem isso, que quando o homem vem da parte de Deus, que a gente pede a Deus, ele vai gostar da gente, do jeito que a gente é. Só que as pessoas precisam receber o esposo e o homem receber sua esposa do jeito que Deus está entregando. Se você pediu, é daquele jeito que você vai amar. E é amar como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. O homem tem essa obrigação de amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então a pessoa que ele pediu a Deus, se ele deu uma senha, está fazendo tudo fiel à direção do Espírito Santo, vai ser amada por ele até a morte separar. E essa mulher vai ser submissa a ele até a morte separar. Agora só precisa crer na palavra. Só precisa meditar de dia e de noite. Não é em vão o nosso discipulado. Eu acredito que isso aí vai detonar as obras do inferno. Esse discipulado vai detonar as obras do inferno nas nossas vidas como crentes. Porque se formos fiéis, estudando fielmente cada semana o capítulo que é determinado para estudar, vai chegar um ponto que vão olhar para esse ministério e todas as pessoas vão ser atraídas a ele, porque onde a palavra está é Jesus. Onde a palavra está é Jesus. E será esse ministério que irá de linha de frente, ganhando essa cidade para o Senhor Jesus. Eu creio, por isso eu persisto, com todas as dificuldades, mas estou persistindo, confiando que o meu Deus, que me chamou para essa obra, Ele continuará me sustentando e o nome dEle será exaltado em toda a terra onde estamos, porque vidas e mais vidas estarão se rendendo ao Senhor Jesus pela sua palavra, que estará sendo meditada de dia e de noite em nossas vidas. Louvado seja Deus. Nós estamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Glórias a Deus. 2 Tessalonicenses 3:11. Intrometidos. Para piorar, esses tessalonicenses não trabalhavam e ainda por cima são intrometidos, talvez incentivando outros a não trabalhar para se concentrarem no dia do Senhor. Meu Deus, eles não trabalhavam, ainda estavam tentando os outros a fazer o mesmo, instruindo os outros a fazerem isso. Vamos esperar Jesus. Muito sábios ele, falta de sabedoria na verdade, né? Vamos ficar sentados aqui olhando Jesus voltar. E aí fulaninho que tem uma comidinha vem me dar. E ciclaninho também vem me dar. Não é assim. Trabalhar é dignificar a nossa vida. O trabalho dignifica o homem. O trabalho foi dado ao homem antes do pecado. Depois do pecado ele só fez ser acrescentado o suor. Mas sempre houve dignidade no trabalho. Então vamos trabalhar. É isso que Deus nos ensina, e aí você vai ter cesta básica para ir ver aquela família que está passando fome. Deus vai lhe prosperar porque a obra do Senhor é grande. Não é sem motivo que está escrito em Mateus 25, de 31 a 46, tudo que nós devemos fazer depende de dinheiro. Então trabalhe para fazer essa obra grande do Senhor, porque naquele grande dia Ele vai chamar os filhos que fizeram assim com quem estava preso, que fez assim com quem estava na calçada jogado, que fez assim com quem estava com fome, que fez assim com quem estava nu. É isso que está escrito.
e você não pode sair do que está escrito, porque Deus deixou a sua palavra como bússola para nossas vidas. Então sigamos, em nome de Jesus. 2 Tessalonicenses 3,17. A saudação final foi escrita da minha própria mão por Paulo. Esta era uma prática comum na antiguidade. O restante da carta foi escrita com a ajuda de um escriba profissional, um copista, que ia escrevendo conforme Paulo ditava. Concluindo, Paulo ensina aos irmãos de Tessalônica sobre o trabalho. Muitos naquela comunidade, pensando que a volta de Cristo era iminente, deixaram de trabalhar, comiam e bebiam, sem contribuir através de seus serviços. E isso chegou ao ouvido do apóstolo, que prontamente lhes escreveu sobre o assunto. Então ele conclui dizendo isso: não façam isso, não é desse jeito. Paulo sempre trabalhou, era um montador de rede, de tendas, e seu exemplo é usado para que os irmãos voltassem à dignidade do trabalho, deixando de serem peso para os que trabalhavam e se dedicavam. Nosso trabalho é importante, é um meio de sermos dignificados. Se temos nosso sustento em um canal do Evangelho em nossos companheiros de trabalho. É um canal do Evangelho em nossos companheiros de trabalho. Em nome de Jesus. Quando ele diz que aquele que não quer trabalhar não coma, está sendo enfático sobre a importância do amor fraternal, de nos colocarmos no lugar do outro, de termos empatia, de contribuirmos para o bem geral. Porque se você não trabalha, está sugando do outro, não tem que trabalhar. Eu já falei que quando se trata de um obreiro que está o tempo integral para a igreja, para servir ao Senhor, é a obrigação da igreja fazer isso, sustentá-lo. Mas se você tem um trabalho assim, digamos, toda quinta-feira, vai ser aquela pessoa que vai estar na frente da igreja toda quinta-feira, mas não é à noite, então você tem a semana toda para trabalhar. Agora, se uma pessoa que tomou todo o tempo, que está dedicado o tempo todo, é visitação, é trabalho de ministrar a palavra, é trabalho de libertação, é trabalho de cuidar dos que estão com problemas conjugais. Um trabalho geral, não tem como você não ser sustentado pela igreja. Tem que a igreja entender que esses aí tem que ser. Paulo, mesmo assim, fazendo tudo, ele preferiu fazer isso porque teve lugares que não aceitavam, eram pessoas gananciosas e não aceitavam sustentá-lo. Mas onde ele foi bem recebido, onde pessoas quiseram sustentá-lo, ele recebeu. Ele só fazia sondar o ambiente. Se vê que as pessoas estavam disponíveis, fazendo por amor, por obediência à palavra, ele recebia. Então, nós, como obreiros do Senhor, temos que estar atentos. Se estamos numa igreja gananciosa, que não aceita viver a palavra de Deus, está sustentando os profetas, é preferível a gente trabalhar. Foi o que aconteceu com Paulo. Graças a Deus que nós não temos, de um modo geral, pessoas gananciosas. Nós temos poucas pessoas, mas essas poucas pessoas estão sendo suficiente para que nós possamos continuar com a obra integral. São pessoas que primiciam, já aprenderam o que significa primícia, que é um dia do seu trabalho para o profeta, para os apóstolos, né? Um dia do trabalho, para que ele tenha um carro onde não fique quebrando pelo caminho,
A obra é longa, é uma trajetória longa. Os nossos carros vão chegando, como aconteceu com esse último carro que nós recebemos. Acabando de chegar, a gente nem sabia bem dirigir o carro e já passou o carro para o missionário que já ia fazer uma obra em uma outra cidade circunvizinha. E o carro foi chegando, a gente foi entregando. Eu fiquei assim parado, digo, meu Deus, ele nem aprendeu ainda, mas teve que aprender no próprio carro, porque é urgência. E tem que ser carro bom, queridos. É ser muito miserável desejar para as pessoas que estão na obra integral viver de carro que está caindo aos pedaços. Não tem condição. Tem que ser carro bom mesmo. E que aqueles que acreditam têm feito por tudo para que a gente possa ter. Os que acreditam, graças a Deus, dão um dia do salário para nós. Os que acreditam, graças a Deus, dizimam para que a igreja não falte nada. Os que acreditam, graças a Deus, dão as ofertas. Porque a obra de Deus, do sustento dos obreiros, até a parte da iluminação que você tem para entrar no templo, tudo é pelos dízimos, ofertas e as primícias. Então, graças a Deus que nós não precisamos ficar como Paulo, fazendo tendas. Mas se precisar, se descobrirmos que o número de gananciosos está aumente, a gente vai ter que fazer isso. Mas não vai deixar de pregar o Evangelho, de fazer o que Deus tem mandado fazer. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque é tão bom ter o tempo integral, a gente não para. O apóstolo Elias não para, fica aqui na garagem atendendo à noite, já não está no gabinete lá no Silva Jardim, onde sempre atendeu, porque está dando assistência ao filho excepcional que nós temos, que agora já está numa idade mais avançada. Então, para não deixá-lo somente comigo, eu numa idade mais avançada, com 76 anos, e ele com quase 50 anos, 48 anos, então ele agora atende na garagem, mas vai até 22 horas, muitas vezes, atendendo pessoas. Louvado seja Deus, esse Deus é bom demais. A gente vai fazer isso até o dia que Jesus Cristo voltar, com muita alegria no nosso coração. E claro que vamos agradecer a Deus pelas pessoas que estão sendo cheias do Espírito Santo, entendendo que essa obra é desse jeito, sustentando aqueles que estão com a vida totalmente integral na presença de Deus, fazendo a obra de Deus. Estamos bem aqui, graças a Deus, encerrando 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e deixando com vocês a bênção apostólica. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do MAE-FJ, com todos os líderes de célula e co-líderes de célula e componentes de célula do MAE-FJ, desde agora e para sempre. Amém, louvado seja Deus.